Antes de aprender a andar, eu aprendi a cair. Me deram nome, mas não o senti. Tão alto é o grito, silêncio dentro de mim. Não sou o que vem, sou o que sobra quando ninguém ora. A fraqueza que há em mim é a mesma guerra que me forja. Em minhas costas, o peso de escolhas que nunca foram minhas. No que viam tanto valor, por que hoje não valorizam? E é nesse clima de poema que começamos o vídeo. Bem, o universo de Kashakuta nos apresenta uma sociedade distópica dividida em duas camadas. A superfície, um mundo de privilégio e riqueza, e o abismo, uma gigantesca cratera de lixo onde a escória da sociedade é exilada, é jogada lá para serem punidas e mortas. Aqueles jogados no abismo são tratados como lixo, assim como os objetos que a superfície descarta. É nesse cenário que encontramos Rudo, um jovem que vive na periferia da superfície e tem um poder único. Ele pode ver o coração dos objetos. Não é bem um poder. Para ele, nada é realmente um lixo. Ou seja, ele sempre cuida de tudo, pois para ele tudo tem uma história, tudo ainda é usável, e se não é mais usável com aquele propósito, é só reciclar. Mas ele é falsamente acusado e acaba sendo jogado no abismo, acusado de ter assassinado Rector, o seu maior mentor e praticamente seu pai durante a vida. Essa praticamente é a sinopse e a análise do primeiro capítulo de Kashakuta. Tem algo muito maior do que isso. Poder desse mundo, que consiste em os objetos que você guardar com tanto amor e carinho por muitos e muitos anos, ele se acaba se habitando uma alma. E bem, isso tem várias filosofias que falam sobre, e hoje eu irei falar sobre algumas. Começando por Jean Baudrillard, eu não sei se é assim que se fala porque é um nome muito longo e difícil. E o nome do livro que ele fala isso é A Sociedade do Descarte. A sociedade da superfície em Kashakuta é a representação perfeita do que o filósofo chamava de sociedade do consumo. Para ele, os objetos não são mais valorizados por sua utilidade, mas sim pelo seu valor de signo. Ou seja, um sapato de marca não vale por proteger os pés e nem pela sua maciez, mas sim pelos status, pela ideia de pertencimento que ela representa. Uma vez que o objeto perde esse valor simbólico, ou então hoje mais conhecido como hype, quando um novo modelo é lançado, por exemplo, ele se torna obsoleto e é descartado. A superfície de Kashakuta é exatamente isso, um mundo onde o valor é superficial e fugaz. O abismo é o depósito final dessa sociedade, o local para onde os objetos e as pessoas que perderam seu valor de signo são enviados. A lógica da superfície é basicamente descartar, substituir e esquecer. E isso também pode ser notado na sociedade atual, onde praticamente tudo tem um hype novo, tipo Bob Good, Lafufu e essas coisas, sendo que no final tudo isso acaba sendo esquecido no futuro. Por exemplo, faz quanto tempo que ninguém tem um fidget spinner andando na rua? E antigamente era a maior hype, todo mundo queria ter um. Essa basicamente é a sociedade do consumo, onde nós não estamos vivendo somente em Kashakuta, mas estamos na nossa sociedade atual e principalmente nas mídias sociais. Enfim, o próximo filósofo é Martin Heidegger, sim, mais um nome difícil, e sua obra Corricidade dos Objetos. Bem, o filósofo Martin criticava a nossa visão moderna, que trata os objetos como meras ferramentas. Em seu ensaio A Coisa, ele argumentava que cada objeto tem uma coicidade profunda, uma essência que o conecta à história e ao mundo. Um copo não é só um recipiente, ele carrega a história de sua fabricação, o material do qual é feito e as memórias de quem o usou. Ao tratá-lo como um mero objeto descartável, negamos essa essência, negamos a história do objeto. Bem, no abismo de Kashakuta, a coicidade dos objetos é o que os torna especial e é até que faz eles conseguirem ter poder. Cada pedaço de lixo não é aleatório, ele é um fragmento de um mundo perdido. As armas criadas pelos doadores não são simplesmente um lixo unido. A ferramenta mágica do Rudo, as suas luvas, por exemplo, é a representação máxima dessa filosofia. Ela é a manifestação da coicidade, do lixo que a compõe, imbuída de um novo propósito e uma nova história. Rudo, com sua habilidade, é a personificação da filosofia de Heidegger. Ele não apenas usa o lixo, ele interage com ele em um nível muito profundo, honrando a coicidade de cada peça e libertando o potencial que a sociedade havia reprimido. Isso pode ser notado com ele sempre tendo cuidado com os objetos, sempre querendo fazer eles uma nova coisa, consertar eles era literalmente o seu trabalho. E tanto que ele até fala pro Rector
que ele tem dó de ver os objetos ser descartado. E de fato, isso ocorre com a sociedade atual. Pode ver o tanto de pessoa que morre e no final, pro sistema, não é uma pessoa, não tem história, não tem família, não tem nada. É apenas uma estatística, mais um número na balança dos mortos e dos sucumpistas da sociedade atual. Bem, a próxima filósofa é Hannah Arendt. Eu não sei falar os nomes desses filósofos. E a durabilidade do mundo comum. Para a filósofa Hannah, uma sociedade focada no consumo e no trabalho de bens efêmeros falha em construir um mundo comum, de objetos duráveis que conectam as pessoas e suas gerações. A superfície em Kashakuta vive exatamente esse ciclo de consumo e descarte, criando um mundo frágil e sem legado. O abismo é o resultado direto dessa falta de durabilidade. Mas, no entanto, o abismo também se torna o lugar onde um novo mundo está sendo construído, um novo mundo comum. Os habitantes do lixo, aqueles que foram descartados pela sociedade, não estão apenas sobrevivendo, eles estão fabricando uma nova civilização a partir do que foi jogado fora. As comunidades do abismo, com suas casas e ferramentas feitas de lixo, são a resposta a essa fragilidade. Eles estão construindo algo durável a partir do efêmero, dando vida e propósito ao que era considerado morto e descartável. Bruto, ao transformar lixo em arma e ferramentas, é um dos principais construtores desse novo mundo. Sua jornada não é só de vingança, mas de criação. Ele está literalmente construindo um novo mundo comum, a partir do que a sociedade de consumo de Arendt jogou fora. O lixo não é o fim, é o alicerce de um novo começo. O universo de Kashakuta é a manifestação literal da morte do cuidado. A superfície, o mundo do consumismo desenfreado, representa uma sociedade que abandonou a prática de cuidado, consertar ou valorizar os objetos. A lógica é simples: se algo quebra ou perde o seu status, é mais fácil descartar do que consertar. Isso se aplica tanto a objetos quanto às pessoas, criando uma cultura onde o cuidado é um valor morto. O abismo, para onde o lixo e aqueles que são indesejados na superfície são jogados, é o cemitério desse cuidado, é o lugar onde as coisas que a sociedade se recusou a amar e manter são enterrados. É nesse cemitério que Ruto, o protagonista, resgata a vida do cuidado. Sua habilidade de ver a coicidade e a história dos objetos é a ressurreição do cuidado. Ele não vê lixo, mas sim potencial e valor. Para ele, um pedaço de sucata não é inútil, é algo que pode ser curado, consertado e transformado para uma nova ferramenta poderosa. O ato de Ruto em dar uma nova vida ao lixo é um desafio direto à morte do cuidado da superfície. Ele nos mostra a aniquilação da sociedade, que não é o fim, mas sim uma oportunidade para reviver o selo e a atenção pelas coisas que nos cercam. Bruto representa muita coisa e nos ensina bastante sobre a sociedade nova. Pensa, por exemplo, tem tanto objeto que para nós é tão facilmente substituível, mas talvez nós não escolheria trocar. Por exemplo, eu tenho um PS2 aqui em casa, que desde quando eu era bem pequeno, eu tenho ele e sempre joguei nele. Nem ferrando que eu jogaria ele fora para comprar outro. Eu não trocaria ele por nada. E isso, de fato, tem que correr com pessoas. Quantas pessoas você vê falando que não, se eu perder aquela amizade, que se dane, eu posso fazer outra. Como se a amizade daquela pessoa com a outra fosse facilmente substituível. Quanto que nós perdemos a nossa capacidade de literalmente transformar cada coisa em única. Tu nunca vai ver aquela madeira da mesma forma, com os mesmos defeitos, também com a mesma perfeição. Você nunca vai ver as mesmas coisas do mesmo jeito. Nada é igual, até os objetos, tudo tem uma diferença, mesmo que mínima, mesmo que bem pouca, ou até mesmo que gritante. Eles ainda têm uma diferença entre cada um. E isso não é sobre objetos, é sobre a humanidade. O mundo de Kashakuta não é sobre somente o lixo, também é sobre as pessoas que são chocadas por ser a escória da sociedade, por cometer algum crime, sendo que não devemos nem fazer isso com as pessoas, devemos amá-las. Não devemos, por exemplo, descartar alguém da nossa vida só por conta que ela fez alguma coisa que nós não gosta. Nós devemos tentar pelo menos conversar e encontrar um meio para que essa pessoa volte. Caso não, infelizmente não é nós que perdeu ela, nós não tirou o valor dela, é ela que se perdeu o valor. Nós devemos amar as pessoas, não tratar as pessoas como objeto, que nem ocorre na sociedade hoje em dia.
Nós não devemos usar aquela pessoa, ela é famosa, vou falar com ela, postar um story, ganhar uns seguidores e acabou. Não devemos tratar as pessoas somente pelos status que ela representa também. Devemos tratar cada pessoa como alguém com uma história, um propósito e um sonho. Devemos tratar elas como pessoas que nós temos que amar e respeitar, independente de qual seja, todo mundo tem o seu valor. Naruto representa essa luta para mostrar que tem um valor. Mas bem, esse é o vídeo, eu espero que tenham gostado. Se gostaram, por favor, deixa o like e se inscreva no canal. Esse vídeo foi muito difícil de fazer, tive que pesquisar muita coisa e a edição tem um trabalho do cacete. Enfim, eu gosto muito desse tema, pois eu realmente não gosto da sociedade atual. Eu odeio essa ideia de que nós devemos amar os objetos e usar os humanos. Eu odeio esse ato que tá rolando hoje em dia, de só falar com alguém porque ele tem fama, porque ele tem status, e nunca olhar pela humanidade dele, olhar ele só pelo profissional e nunca pelo que a pessoa realmente é, e como as pessoas jogam as outras fora. Enfim, eu espero que tenham gostado. E espero ver você aqui novamente.